Bom, boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Consegue me dar um retorno, falar alguma coisa? Sim, professor. Então, beleza. Bom, pessoal, vamos começar então. O que a gente tem para falar de diferente? Ontem tivemos uma reunião rápida de professores, não sei se vocês já estão sabendo, né? E foi verificado alguns acertos de horário, algumas coisas, e quem que vai voltar, o que vai voltar, que disciplina vai voltar ou não, tal. E eu, infelizmente, fiquei fora dos que vão voltar, pessoal. Um pela distância, o outro diz que eu tenho comorbidade e tal. Então, eu não volto para as aulas físicas. Já me comprometi com a professora, porque eu tenho vontade de ir aí conhecer os senhores, ver um dia, conversar com todo mundo, fazer alguma coisa. A gente podia marcar alguma coisa, mas me parece que na quinta-feira é um dia que vocês não têm aula na instituição. Então, talvez eu converse com um outro professor, que a gente programe um dia aí, que eu vá num dia que vocês têm aula normal, nem que seja só para mim dar uma passada, ver, conhecer a sala, ver vocês, tal, participar da aula de outro professor, né, para ver como é que estão as coisas. Vou só esperar a coisa assentar um pouquinho, voltarem às aulas mesmo de verdade, porque eu estava olhando aqui, a turma de vocês tem 22 alunos, né? E eu não sei quantos desses alunos efetivamente vão voltar, né, pessoal? Como é que vai ser o negócio? Se todo mundo está pronto para ir ou não? Às vezes, assim, vai aparecer 2, 3 alunos lá dos 20 e por conta de uma série de fatores. Então, vamos ver como é que vai acontecer isso, tá? Mas minha vontade é estar junto de vocês, pelo menos conhecer, pelo menos uma vez ou outra eu vou lá para a gente se encontrar, para a gente ver como é que a coisa vai acontecer. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Né? Nem que seja só no dia da prova, a gente se conhece. Beleza? Bom, vamos lá então. O que eu tenho que falar para vocês? Se vocês olharem na sequência, se vocês estavam acompanhando a sequência do Moodle ou até mesmo do Unimestre, vocês podem ver lá que tinha uma aula que eu não tinha lançado conteúdo ainda, que seria a terceira aula da execução específica, né? Então, estou pensando, estou preparando e tal, e o que eu fiz? Eu joguei a aula que a gente tinha na sequência, eu trouxe para trás, né? Eu trouxe a aula que estava lá para o dia 9, eu copiei diversas espécies de execução e vou trazer ali. Né? Então, a gente sai do tema da execução específica e a gente começa a falar de execuções de modo geral. Lembrando que na semana que vem, pessoal, a ideia é fazer aquela atividade, eu vou trabalhar numa atividade, então vou montar uma questão, um problema, alguma coisa diferente aqui, para ocupar o tempo de vocês em sala de aula, fazendo uma atividade para compor a nota da avaliação bimestral. Tá? Então, a gente tem uma nota da avaliação bimestral, que parte dela a gente usa um trabalho, uma atividade. Então, eu vou destacar a aula que vem para a gente fazer essa avaliação, para nós utilizarmos isso, tranquilo? Então, já está no Moodle, já está no Unimestre, já avisei, estou avisando de novo. Pessoal, semana que vem é trabalho, tá? Vocês vão chegar aqui, eu vou apresentar, olha, tem que fazer isso, tem que resolver tal coisa, tem que fazer isso, tem que fazer um resumo, tem que bolar alguma coisa que vocês têm que fazer. Não vou conseguir fazer em duplas porque a gente não está em dupla, né, pessoal? A grande maioria está em casa, mesmo com a volta das aulas presenciais, né? Eu acredito que a grande maioria de vocês não vai ter contato um com o outro, né, pessoal? Então, a gente vai ter que esperar isso, beleza? Então, vamos lá. Dando sequência, tá? E me interrompam, conversem comigo, tá? Né? Fiquem à vontade para isso. A gente vai continuando falando agora um pouquinho mais abrangente. Por quê? Porque a gente se preocupava bastante com a questão da execução específica. Não, o que é execução específica? Buscar uma forma de entregar ao credor exatamente aquilo que o título lhe reconhece por direito. Tá? Partindo da ideia de que a execução prescinde sempre da existência de um título. Tá? Então, eu tenho um título, vou atrás daquilo. Diversas espécies de execução é falar de estas execuções que nós temos para cumprir estas obrigações. Aí algumas espécies que são um pouco diferentes, né? Um pouco mais... Né? Tudo circunda mais ou menos aquilo que a gente já está conversando, mas hoje a gente entra num aspecto um pouquinho mais processual de como são essas execuções propriamente ditas. Então, execução para entrega de coisa certa. O que eu posso dizer com relação à execução para entrega de coisa certa?
Então, essa coisa certa é o que a lei diz que está individualizada no momento da propositura da execução, né? Então, eu sei exatamente qual é a coisa, é aquele negócio, é aquilo, tem um documento, tem um registro, tem uma situação diferenciada, eu sei exatamente qual é a coisa, como individualizar a coisa. Um carro tem documento, um imóvel tem matrícula, tem descrição, tem localização, um objeto tem suas características, tem seu produto, seus números de série. Então, existem várias formas de você individualizar uma coisa. Como eu individualizo uma pessoa? Por meio da sua qualificação, né? Então, lá, no nome, daí CPF, RG, tal, vou utilizar a qualificação do sujeito para individualizar ele. Tá? Assim também eu tenho que fazer quando eu penso uma execução de entrega de coisa certa. Eu tenho que individualizar que é aquela coisa e não a coisa igual que está do lado. Tudo bem? Então, essa é uma grande preocupação e isso tem que vir determinado, claro. Não pode permitir que exista dúvida no momento que você entra com a execução. Logo, pessoal, esse é um cuidado muito importante que deve estar presente da petição inicial. Então, ao se fazer, pessoal, uma petição inicial para tratar deste assunto, a gente precisa, né, que a petição inicial tome cuidado para individualizar da forma correta, tá, o bem que você procura, né, aquela coisa que você procura. Ela segue a lógica que está lá no artigo 806 do Código de Processo Civil e seguintes, né? E o juiz, de pronto, recebe a petição inicial, verifica isso e ele vai ordenar o quê? A citação do executado para que entregue a coisa, né? E, de pronto, também ele já vai fixar honorários advocatícios. Ah, precisa? Tem isso? Tem isso. Então, se a obrigação for satisfeita, se o sujeito entregar o bem, ele vai entregar o bem e vai ter que pagar mais as custas processuais, que é aquilo que o autor teve que pagar para poder receber aquilo que ele era por direito, mais os honorários advocatícios, que se o sujeito realizou o pagamento, é visto que a obrigação era exigível, que a obrigação existia. Se a obrigação existia, é procedente o pedido, logo deve ser entregue também, deve ser pago também a prestação dos honorários advocatícios. Tudo bem? Que mais, pessoal, que a gente pode colocar aqui? Feito isso, né, chegou a petição inicial, qual é o cuidado da petição inicial? Individualizar o bem. Dizer exatamente qual é o carro, qual é o imóvel, qual é a máquina, destacar exatamente isso para que não paire dúvida. Se ficar dúvida, desenrola de uma forma bem complexa. Tá? Então, cuidado com relação a este detalhe, a individualização. Feito isso, o juiz determinou a citação, determinou o valor dos honorários para o caso de pagamento pronto. Tá? O que acontece? O sujeito é citado. O que é a citação? Citação é a notícia da existência do processo enviado ao réu, no caso aqui, ao executado, da existência de alguma coisa contra ele, de um processo judicial contra ele. Então, a primeira notícia que o réu ou o executado, que é a mesma coisa, recebe da existência do processo, a gente chama de citação. Para que vem a citação? Né? Ele tem 15 dias para entregar a coisa. Puxa, é bastante tempo? Sim, é muito mais tempo que na obrigação de pagar. Tá? Aquela obrigação de pagar lá, o valor não é, o prazo não é 15 dias. Mas para entregar a coisa certa, é 15 dias. Né? Veja, será lavado o termo, e com o pagamento dos honorários se extingue a obrigação, a menos que deva prosseguir para ressarcir eventuais frutos ou prejuízos, caso que seguirá na forma de execução por quantia certa. O sujeito estava usando o negócio e ele estava alocando o equipamento para outra pessoa, então ele teve rendimento, ele teve fruto daquilo. Tá? Ou ele estava num imóvel, né? E naquele imóvel ele estava usufruindo, tirando a produção agrícola dali. Claro que ele vai ter que indenizar, porque se não era dele, ele vai ter que pagar isso.
Então, entregou o negócio, satisfazeu parte da obrigação. Se ainda tem frutos para discutir, continua discutindo no processo, só que daí não tem como eu ir atrás dos frutos necessariamente. De repente, os frutos não são, assim, personalíssimos, né? E daí a gente vai converter isso em perdas e danos. A gente segue com a execução como se fosse uma execução por quantia certa. Beleza? O que mais, né? Se for para entregar coisa, o que eu diz? Tem 15 dias para entregar. Não entregou, determina a busca e apreensão. Se for imóvel, tem 15 dias para entregar voluntariamente. Não entrega, eu tenho uma determinação de emissão de posse. Emissão de posse é o quê? Pegar o sujeito que está requerendo, né? Que está aqui com base no direito civil, nós vamos dizer, né? Ius possidendi, né? Que ele está exigindo o direito à posse. Aquele sujeito que está pedindo a posse, ele vai ter um mandato de emissão de posse, ou seja, para tirar quem está na posse do imóvel e colocar o exequente na posse do imóvel. Tá? Isso dentro desse prazo. Como é que funciona? Multa por meio de coação. Lógico, né? Vai, entrega o negócio. Se não tiver consequência, a gente corre o risco de o sujeito não ter medo suficiente para tomar uma decisão. Então, você fixa uma multa, entrega no prazo de 15 dias sob pena de multa diária de R$1.000, ou algo condizente com a obrigação, algo que torne aquilo efetivamente palpável, digamos assim, razoável, né, pessoal? De acordo com a obrigação, de acordo com o bem, de acordo com as posses do sujeito, né? Toda aquela situação que nós já falamos com relação aos critérios para fixação dos astraentes, tá? Caso a entrega torne-se impossível, pessoal, não tem como entregar um negócio, o que a gente faz? Nós convertemos esta obrigação de entregar a coisa, nós convertemos a coisa propriamente dita em uma perdas e danos, tá? Sempre lembrando que o que a gente busca, que o nosso objetivo real, pessoal, é tratar da coisa completa. O nosso objetivo é ir atrás do negócio inteiro, pessoal, tá? E exatamente da forma como que estava presente no título. Se não dá certo, se não funciona, daí a gente converte em perdas e danos, mas sempre é a última coisa que deve ser feita. Isso nós já falamos exaustivamente quando a gente tratou da execução específica, tudo bem? Logo aqui, a ideia é não bater nisso, mas sim só falar, olha, na execução de coisa certa, faz desse jeito. Tá? O que mais eu posso dizer para vocês? Prazo de defesa. Como é que o sujeito se defende? Ou como que ele se defende? Não. Qual é o prazo disso? Como é que faz? Tem 15 dias, né? Qual 15 dias? 15 dias no momento da citação. Se ele tem que entregar o bem e apresentar a defesa. Independente dele entregar o bem ou não, ele tem que apresentar a defesa. Aqui, pessoal, a gente começa a falar de um pontinho, assim, que com outra coisa que vai tornar-se repetitiva exaustivamente para os senhores, aqui nas aulas de execução. Gente, tem 15 dias para pagar. Independente de pagar ou não, se quiser apresentar embargo, se quiser apresentar defesa, tem que ser nesses 15 dias. Por que a gente fala isso, pessoal? Porque na legislação anterior não era assim. O sujeito só se defendia se garantisse, se fizesse alguma coisa. Não encontrou bem, não garantiu nada, não abriu o prazo para apresentar a defesa. Não é mais desse jeito, tudo bem? Então a gente tem que fazer observação, vou fazer essa observação diversas vezes para que não paire dúvidas. Porque foi desta forma, durante muito tempo, você tinha que cumprir ou você tinha que garantir a futura obrigação para poder se defender. Hoje não é mais assim. Você tem que se defender independente de cumprimento, independente de entrega, independente de garantia, independente de qualquer coisa. E isso a gente tem que bater com relação a isso, porque é algo substancial que mudou na lei e era vigente durante tanto tempo que é aquela coisa que ainda é um palanque, é uma coisa que atrapalha a cabeça do magistrado. Eu acredito que, pela quantidade de advertências que nós percebemos na doutrina com relação a este, porém, tem muito advogado que erra com relação a isso, que ainda pensa que se não tiver bem garantido a obrigação, ele não pode apresentar defesa. Então, não existe mais essa necessidade.
Pode alegar qualquer matéria em sua defesa, tá? Pode, qualquer matéria, qualquer coisa pode ser alegado na sua defesa, tá? Tem que ser desse jeito. Então, ele vai, como diria para você assim, qualquer argumento importante vai ser apresentado na defesa, tá? Não tem assim uma restrição de argumentos possíveis, de coisas que são necessárias para isso, tá? Além disso, pessoal, se o sujeito tiver boa fé, ele está usando o troço, mas ele está de boa fé, ele pode só um pouquinho, deixa eu responder uma pergunta aqui, pessoal. Bom, desculpe, eu fiz um acordo trabalhista e daí hoje em dia os clientes têm o WhatsApp, é um inferno, né? Ficam perguntando um monte de coisa, daí eu tive que falar com ele aqui agora, desculpe. Tá? Então, se o sujeito tiver boa-fé, a gente sabe que quem tem boa-fé tem direito de retenção, ou seja, o sujeito está num imóvel que não é dele, tá? Mas ele foi lá, ele fez algumas benfeitorias, né? Ele melhorou de alguma forma, ele investiu numa coisa que não é dele e vai ficar para o real proprietário. Nesta situação, se ele está de boa fé em lugar alheio, pessoal, em coisa que não é dele, que não é justo dele, o que acontece? Tá? Se ele está de boa fé nessa coisa, ele tem direito de ser mantido ali, ele tem direito de reter aquele negócio, desde que as benfeitorias sejam necessárias ou úteis. Tá? Benfeitoria voluntária, aquela que o sujeito faz só para embelezar ou para agregar valor à coisa, não são, podem ser indenizáveis, mas não geram direito de retenção. O que é o direito de retenção? O sujeito não vai ser retirado da posse enquanto aquilo que ele aplicou de benfeitoria, aquilo que ele investiu para fazer benfeitorias úteis ou necessárias não lhe forem indenizados. Tá? Então, isso é uma coisa que também normalmente se coloca como fundamento dos embargos do devedor. Porque, eu gastei em tal lugar, não é justo eu sair daqui e perder tudo que eu fiz. Tá? Muito comum, se fala bastante isso. Tá? Nesse momento, nessa situação, ele vai apresentar os embargos e o juiz suspende o cumprimento do mandato de emissão de posse enquanto não for indenizado, enquanto não for esclarecido, enquanto não cessar o direito do cara de retenção com relação às benfeitorias realizadas, tá? O juiz vai verificar tudo isso para até ele ter certeza de toda a situação, ele preserva o bem na mão do executado, tranquilo? Então, coisas simples, assim, que a gente costuma ouvir,
Esse é o tipo de coisa que a malandragem, mesmo não tendo feito direito, conhece, os clientes já vêm sabendo dessas regrinhas, porque tem interesse, porque já ouviu alguém falar, porque existem algumas situações que já esclarecem e já levam para esse caminho. Tudo bem? Improcedência e impossibilidade, tá? Se não houver embargos, pessoal. Então, existe lá uma entrega coisa certa e não houve embargos, ou se aquele embargos é improcedente, o sujeito apresentou defesa, mas aquela defesa não foi substancial, o que acontece? Ou a busca e apreensão foi realizada, ou a emissão de posse que foi realizada tornam-se definitivos. Obviamente que se o sujeito apresentou defesa, mas ele teve que entregar o bem, quando a defesa é julgada procedente, o bem tem que ser devolvido ao executado, no caso. Né? Se tiver deteriorado, se não for localizado, qualquer bem se perdeu, né? Nós falando de bem imóvel, tudo isso pode acontecer, muito comum que isso aconteça. Tá? Então, nessas situações, o que a gente faz? Vou converter em perdas e danos. Por quê? Seguindo a regra básica. Eu devo ir atrás daquilo que o sujeito tem por direito. Se ele não, se eu não consigo, eu converto em perdas e danos. Tá? Regra simples do que a gente tem. Bom, prazo de execução para entrega de coisa certa. Processo de execução para entrega de coisa certa, tá, pessoal? Estou lendo várias coisas ao mesmo tempo, estou falando bobagem. Vejam lá, lendo sem preguiça. Né? Processo de execução para entrega de coisa incerta. Do que nós estávamos falando até agora? Volto lá no começo, pessoal. Vamos ver aqui, ó. Se eu vou pegar lá no começo, a gente vai ver que nós estávamos falando de execução para entrega de coisa certa. E daí a primeira grande observação que nós fizemos é que o fundamental é que a petição inicial dessa execução para entrega de coisa certa é individualizada de uma forma bastante clara qual é a coisa certa, o que é o bem que eu estou procurando. Né? Um imóvel, bem, qualquer coisa, qualquer bem que me preocupe. Daí a gente viu os prazos, a necessidade de multa de coerção, falamos que não tendo jeito a gente vai converter isso em perdas e danos, falamos que tem 15 dias para defesa, que pode alegar qualquer coisa, inclusive o direito de retenção por causa da realização de benfeitorias, né? Que se for improcedente ou não tiver defesa, aquela emissão de posse ou a busca e apreensão tornam-se definitivos, até que a gente chega num outro tipo de execução para entrega de coisa, daí não mais certa, agora coisa incerta. Ou seja, coisa incerta, pessoal, é aquela coisa que não é que ela seja ignorada, que eu não sei qual é a coisa, né? Se eu não sei qual é a coisa, daí não existe um mínimo, né? Para que a gente possa cumprir a obrigação. Partindo daquele conceito, pessoal, assim que nós vamos ter assim, nós temos certeza é conhecer qual é o bem jurídico tutelado, né, pessoal? E a individualização dele é dizer exatamente qual é. Então, vamos dizer, uma obrigação em dinheiro, eu sei qual é o bem jurídico tutelado, e ela é líquida quando eu sei qual é a quantidade de dinheiro que eu preciso. Então, quando eu estou falando de coisa certa, eu sei qual é o bem jurídico tutelado e sei exatamente qual é a coisa. Né? Se eu fosse fazer uma comparação com uma obrigação de dinheiro, eu sei que o gênero é dinheiro, eu sei a quantidade de dinheiro que é. Agora, quando eu estou falando de coisa incerta, eu sei qual é o tipo de coisa, eu sei qual é o gênero de coisa, qual é a espécie de coisa, eu só não sei exatamente qual coisa é. Então, lá, entregar um carro, descrição horrível, né? Mas existe uma coisa incerta, eu sei que é um carro, né? Eu sei qual é o gênero dele, mais ou menos a situação, qualquer fusquinha velho que eu entregar hoje não é um grande negócio, um Fusca está caro, né? Um Fusca valorizou bastante, o negócio é mais entregar um 147 mesmo, né? Que ainda é horrível, né? E eu entrego no lugar. Agora, eu não sei exatamente qual é. Então, eu não tenho aquela certeza, não é um bem certo, eu posso trocar por outro de gênero semelhante. Tá? Não existe aquela preocupação de individualizar o bem, dizer é esse, é aquele. Eu tenho que dar condições pelo gênero e pela qualidade de dizer qual tipo de bem é. Certa vez eu fiz um negócio de apresentar defesa para um sujeito bastante, nossa,
né? Eu devia prever, mas eu sou acostumado, advogado é acostumado a trabalhar com praia, né, pessoal? Então, os caras são da série. E o negócio nosso é que ele ia me pagar em gado. Ah, então ia dar lá, não sei quantas cabeças de gado, porque eu ia usar para entregar, vendendo, sei lá, nem lembro da negociação. Qual que é o problema? O problema é que o engenheiro inocente não entende de gado. E na hora de pagar, o cara me entregou as piores opções que ele tinha de gado. E eu fui otário, né? Beleza? Beleza. Então, este é o problema da entrega de coisa incerta. Porque estava lá tantos cabeças de gado. Não dizia se era gado novo, gado velho. Não dizia se era vaca, se era boi, se era o quê, que raça, não dizia nada. E eu fui extremamente inocente, e lógico que eu me ferrei com relação a isso. Mas era uma obrigação de entrega coisa incerta. Porque, obviamente, eu sabia qual era o gênero e qual era a quantidade, mas eu não sabia a qualificação, não sabia exatamente definir qual que era, não tomei todo o cuidado necessário para fazer isso. Quando a gente fala desse tipo de obrigação, pessoal, a gente tem que lembrar o que está previsto lá no 244 do Código Civil, que esclarece, nas coisas determinadas pelo gênero e pela qualidade, a escolha pertence ao devedor, né? Se, ao contrário, não resultar do título da obrigação, mas não poderá dar coisa pior, nem será obrigado a prestar coisa melhor. Então, o Edia, advogado, não podia alegar ignorância, porque ele foi inocente, na verdade, né? Então, pagar cabeças de gado. Não estava dizendo que eu que escolhi o gado, beleza? Quem escolhe? Quem entendia que era o dono do rebanho. Claro que ele me deu as piores opções que existiam. Posso reclamar? Lendo a letra da lei, dá para ver claramente que não, né? O artigo 811, desta vez, do Código de Processo Civil, nos diz que isso deve ser feito, né? O sujeito também é citado para que entregue estas coisas ou apresente defesa no mesmo prazo de 15 dias, né? Independente de que a escolha seja do devedor ou do credor, né? Porque pode ser do credor? Sim, quando houve o cuidado na estipulação do ajuste, no contrato celebrado entre as partes, de dizer quem que ia escolher. Então, poderia ter sido feito um acordo em que ele ia me pagar entregando cabeça de gado e que eu ia escolher qual era o gado que ele queria. Beleza? Daí poderia ser feito dessa forma. Não foi. No meu caso concreto, não foi. E o prazo, independente de uma coisa ou de outra, é 15 dias da citação para cumprir a obrigação ou para defender-se da obrigação, da mesma forma com que a gente tem na entrega de coisa certa. Tudo bem? A única coisa a que realmente difere de uma da outra é a necessidade de individualização do bem na petição inicial. Tá? E sempre que você for tratar com ajuste, com um contrato, uma obrigação com relação a isso, procure o máximo possível individualizar o bem, esclarecer bem qual é o bem. Além disso, né, pessoal, este problema da individualização é uma coisa assim, bastante frequente nos processos judiciais. Imaginem que vocês têm um bem, que esse bem vai ser apreendido por conta de uma constituição judicial, vai ser depositado, você tem um financiamento que você não está pagando direito, e os caras vão lá, dão busca e apreensão do veículo, você tem que entregar o veículo, mas você tem interesse de pegar o veículo de volta, É muito importante sempre, pessoal, que você vai entregar um bem, que você vai discutir o bem, que você vai fazer qualquer coisa, que você descreva exaustivamente quais são as condições, quais são as características, como que é o bem, qual é a qualidade, quantos quilômetros tem, se é um carro, você tem que tirar foto do carro, você tem que descrever, você tem que dizer quantos quilômetros tem, você tem que dizer que tem um rádio da marca tal, assim, assim, assado, que tem banco de couro, que tem isso, que tem aquilo, que tem roda de tal jeito, não sei o que, não sei o que. Por quê? Porque é comum, gente. Leva o carro para um lugar e fala, isso aqui tem no carro, não está escrito. Vamos lá, tiro, como é que você vai provar depois que o focinho de porco não é tomado? É uma malandragem? É uma malandragem. Principalmente, não existe nem reclamação, muitas vezes, por conta disso. Por quê? Porque o sujeito perde o carro, não descreve corretamente, né? E aí ele não tem nem pretensão de pegar o carro de volta, os caras vão lá DP no carro, deixam do jeito que ele se enquadra naquela descrição genérica que foi feita, e alguém aproveita-se desse resultado. Poxa, professor, tem gente que faz isso? Vamos pensar assim, que no dia de hoje, a coisa mais evoluída, leiloeiros terceirizados, a coisa está um pouquinho mais séria,
tá? Mas esse problema ainda existe bastante. Como é que eu evito não correndo risco? Como é que eu não corro risco descrevendo? Tá? Vou entregar um bem, nem que eu vá perder o bem, que o bem vá ser leiloado. Descreve tudo, vê bem como é que está a situação, diz todos os detalhes que aquele carro tem, que aquela situação tem, para que você não dê chance para que um mal-intencionado tire vantagem às suas custas nessa situação. É muito comum e muito fácil de verificar isso, tá? Não precisa nem ser processo civil, pessoal. Processo penal. Os caras fazem apreensão do veículo, fazem apreensão de um monte de coisa, né? E daí, não estou falando mal de polícia, estou falando mal de algumas pessoas que existem, inclusive advogados, tem muito. Por que o povo não gosta de advogado? Fala que advogado é tudo sem vergonha, porque tem muito advogado que faz isso, gente. Tá? Que trabalha dessa forma. Mas, inclusive, lá na polícia, nos processos criminais, entrega o carro apreendido de um jeito, descreve que nem o nariz, ele vai aparecer de uma forma que se enquadre naquela definição genérica e tudo que é de bom some. Tá? Claro que isso é irregular, claro que isso é contra a lei, claro que é um furto, na verdade, mas acontece bastante. Então, muito cuidado, pessoal. Tem muita gente mal intencionada por aí. Tá? Por isso, preocupação sempre com a individualização. Então, diferenciamos a entrega de coisa certa de coisa incerta. Outro tipo de obrigação, né? Nós estamos falando de diversos tipos de obrigação. Vamos falar um pouquinho também, de forma genérica, da obrigação de fazer e não fazer. Neste caso, o que a gente tem, pessoal, de peculiar, né? O 814 e seguintes, ao tratar as obrigações de fazer e não fazer, né? Ele vai trazendo lá, assim, qual que é o ato, qual que é o serviço, o que tem que ser feito, né? E que natureza, tem que fazer algo que vai ser material, vai ser imaterial, tem que ir lá, tem que pintar a casa, é material, tem que ir lá e tem que falar bem do sujeito, tem que fazer uma retratação pública, isso é imaterial, né? Então, tanto esta obrigação de fazer ou não fazer pode compreender em coisas que são efetivas, né? Compreendem fazer algo concreto, apresentar algo, produzir algo, dilapidar, melhorar alguma coisa, assim como simplesmente numa conduta que nós não podemos materializar de alguma forma, né? Então, tanto uma coisa quanto outra pode ser exigido deste fazer, né? Que é condicionado ao devedor. Então, o devedor tem que fazer alguma coisa. E nos não fazer, a gente tem aquele quando o sujeito está obrigado a não fazer alguma coisa. Tá? Tanto faz uma ou outra coisa, pode ser com conteúdo material propriamente dito, ou com conteúdo imaterial, algo que tem que ser reconhecido, algo que tem que ser feito, algo que tem bastante consequências ou não. Tá? Então, essas coisas podem, também vai ter a diferenciação se esta ação de fazer ou não fazer, ela pode ser cumprida por qualquer pessoa, ou se não, só o devedor pode cumprir. Então, existem coisas que só vão chegar ao seu determinado consequência que a gente espera, se for aquela pessoa que faça. Se outra pessoa fizer, não é a mesma coisa. Já tem outras que dá diferença. Então, a gente está pensando na fungibilidade desta obrigação de fazer ou não fazer. Né? Daí a gente vem, por exemplo, o ridículo do pintor. Né? Se é um pintor de parede, qualquer pintor serve. Tá? Agora, se é um pintor de quadro, mesmo que o quadro seja horrível, se tiver assinatura de um pintor famoso, é completamente diferente de outro. Então, o que diferencia as obrigações de fazer e não fazer, pessoal, é a fungibilidade da obrigação, da prestação. É uma obrigação que pode ser feita por outra pessoa e vai atingir o mesmo resultado, a gente tem um caminho, porque ela é fungível. Se ela não pode ser cumprida por outra pessoa e chegar ao mesmo resultado, nós temos uma obrigação infungível. O que acaba sendo bastante parecido com aquela obrigação, a execução de entrega de coisa incerta e a execução de entrega de coisa certa. É a mesma coisa. Tá? Logo muda quando é fungível e quando é infungível. Tá? Ambas, né, as duas, vão utilizar meios de coerção. Né? Para quê? Né, elas vão, assim, as fungíveis vão valer sob o meio de subrogação,
Então, eu tento coagir o sujeito a cumprir a obrigação. Se ele não cumpre, o que eu faço? Eu vou lá, pego o patrimônio dele, vendo, e com aquela venda eu pago alguém para fazer no lugar dele. Quando? Quando a obrigação é fungível. Quando aquilo pode ser feito por outra pessoa. Então, o cara tem que pintar a casa. Não pinta a casa, vou lá no patrimônio dele, pego alguma coisa, vendo, pego o dinheiro e contrato outra pessoa que pinta a casa no lugar dele. Beleza? Funciona? Funciona. Ok? Só se for fungível. Agora, se a obrigação é infungível, nós temos que valer-se dos meios de coerção, única e exclusivamente. Eu tenho que pôr uma multa, tenho que cobrar multa. Se a multa não rola, pessoal, o que eu posso fazer? Né? Eu obrigo o devedor a fazer. Se eu não consigo obrigar o devedor a fazer, necessariamente, pessoal, eu vou ter que transformar aquilo em perdas e danos, né? Então, a obrigação infungível, ela não se resolve com dinheiro. Nós podemos até dizer que, no final das contas, eu vou pegar o patrimônio do cara do mesmo jeito, só que na primeira, como é fungível, eu pego o patrimônio do cara, contrato alguém para ele fazer a obrigação que deveria ser feita. Na segunda, eu vou para perdas e danos e vou salgar um pouco mais ainda no final das contas. Por quê? Porque eu vou ter que indenizar uma coisa que não vai poder ser feita efetivamente. Tudo bem? Veja, obrigações de fazer fungíveis, procedimento, 815 dias. Primeiro, cita o devedor, né? Se eu hoje não tiver um prazo fixado, o juiz vai fixar, normalmente, os 15 dias para fazer isso. Desta citação, correm dois prazos diferentes. Para quê? Primeiro, para que a obrigação seja cumprida, e o de 15 dias para o devedor opor embargos. Tá? Então, se no título vem um prazo, o juiz determina o prazo que está no título para que aquilo seja cumprido. Se não, normalmente o juiz fixa 15 dias para quê? Para que ele faça, né? E, se tiver interesse, apresente embargos. Se passa os 15 dias e ele não fez, independentemente disso, ele tem que apresentar os embargos, porque uma coisa não prescinde da outra. É um termo inicial para dois prazos distintos, de fazer a obrigação ou de apresentar defesa da obrigação que lhe foi imposta. Tudo bem, pessoal? Fácil? Execução específica por subrogação, pessoal. O que a gente tem de diferente nesta situação? Vejam lá. Nesse caso, é aquela execução específica que eu tenho que pintar, não é pintar o quadro, é pintar a casa. O que acontece? O sujeito não faz, eu vou lá e contrato outra pessoa para fazer no lugar dele. O que eu vou fazer? Eu transformo aquilo em uma obrigação por subrogação, uma execução por subrogação, e vou pegar uma proposta para a realização do serviço, vou ver qual é o valor disso, vou ver se aquilo vai ser impugnado pelas partes ou não, se eles vão concordar com o valor do serviço, e normalmente aquilo vai ser pago por meio do executado, né? Se não for prestado ou de maneira incompleta, tal, abre prazo, vai ser vistoriado, mas é uma execução que se dá desta forma. Então, você engloba um contratar, um fazer, um orçamento, tudo que tem que ser feito, coloca tudo dentro do mesmo pacote e vai discutindo o processo. Foi feita a obrigação, resolveu certinho, então está satisfeita a obrigação. Obviamente, né, que nesta situação, se o próprio credor, no final das contas, olhar, não, vai ter que pagar alguém lá para fazer, então peraí, então deixa que eu mesmo faço, né? Porque é normal os caras pensarem, não vou fazer azar, não quero nem saber, não vou fazer. A hora que você entra com a execução da obrigação de fazer, daí o cara vê que vai penhorar dinheiro dele, vai contratar o concorrente dele para fazer, e o concorrente dele vai aproveitar da situação e vai cobrar 3 vezes o preço, e quem vai ter que pagar é ele. Então, como esta situação acaba sendo assim, uma situação bastante comum nesse tipo de processo, é normal que chegue em determinado ponto, a hora que o cara está prestes a iniciar a prestação de serviço, o próprio executado vai lá e diz, viu,
espera lá, eu mesmo faço, vou fazer aqui, por que ele faz isso? Por conta dessas consequências, para não dar um concorrente a possibilidade de fazer, para não ter que pagar muito mais caro por aquilo que ele poderia fazer ele mesmo. Então, várias coisas podem influenciar para que aconteça dessa forma, tudo bem? A subrogação, pessoal, neste caso, opção do credor? Sim. O que a gente está falando, o próprio credor pode fazer? Eu dei o exemplo que o executado tem preferência por fazer e, de repente, o próprio credor pode ir lá, não precisa contratar outro, para mim, eu vou lá e faço, vou gastar tanto, indeniza ele. Pode ser feito dessa forma? Pode. Então, ele pode pensar assim, você vai pagar tanto para fazer, pague para mim. Tudo bem? Esse é o raciocínio que funciona no processo. Então, acontece bastante. Pessoal, eu particularmente nunca cheguei a cabo numa execução de fazer desta forma, tá? Só execução de fazer quando ele era assim personalíssima, quando era infungível, que daí a gente briga um pouco mais. Quando era desta forma que se resolvia de outro jeito, normalmente a gente acaba transformando em uma execução de indenização, uma coisa um pouco diferente do que essas medidas para tentar fazer mesmo a obrigação específica, tá ok? Qual é o procedimento, pessoal? Não há possibilidade de uso de meios de subrogação. Tá? Se não tiver essa possibilidade de utilizar meios de subrogação, eu vou me valer daquilo que está no 536, parágrafo 1º, né? Ou seja, ou aplico multa, ou, no final das contas, eu converto em perdas e danos. Obrigações de não fazer, procedimento. Aqui é curioso, pessoal, porque como é que eu vou executar uma obrigação de não fazer? Né? A obrigação de não fazer, o cara não pode... Imagine, eu tenho uma obrigação que eu não posso construir em tal lugar, porque se eu construir em tal lugar, eu atrapalho uma via pública. Eu trabalho a transmissão de alguma coisa, eu construí num limite que eu não podia, eu tapei o direito de passagem de água do meu vizinho, né? São direitos que existem, né? Então, pertence lá o direito das coisas, o direito de vizinhança, tá? Então, a gente tem algumas restrições. Eu vou lá e eu não obedeço aquele minha obrigação de não fazer alguma coisa. Não cumprir uma obrigação de não fazer significa eu tomei uma conduta que não poderia ser tomada. Eu fiz uma coisa que não poderia. Eu fechei a passagem de água do cara, a água está empoçando para o lado dele. Tá ok? Como que se executa isso, pessoal? Então, não tem como executar um não fazer. O executar um não fazer, no final das contas, ele assuma um caráter positivo, porque executar uma execução, uma obrigação de não fazer, consiste em desfazer, ok? Então, se eu tenho a obrigação de deixar o fundo do meu terreno aberto para poder passar a água do meu vizinho, tá? E eu vou lá e fecho, quando ele vier me executar, o que eu vou ter que fazer? Eu tenho que desfazer o muro que eu fiz, tá? Eu tenho que abrir de novo. Por quê? Porque a inércia não resolve a obrigação de não fazer, ok? Então, você precisa ali de fazer, você precisa desfazer alguma coisa. Então, a obrigação de não fazer, quando executada, vai, na verdade, caracterizar um desfazer algo, um desmanchar alguma coisa, um derrubar o muro, né? Não fale mal de alguém, tá? Você não podia falar mal, foi lá e falou. O que você vai ter que fazer para remediar isso? Você vai ter que tomar uma conduta que vai ser o desagravo. Tá? Não incluir o nome do sujeito indevidamente no cadastro de crédito por alguma coisa. O cara vai lá e inclui. O que ele tem que fazer para resolver isso? Tem que ir lá e tirar. Tá? Então, não existe um não facere, existe apenas um facere. E é assim que a gente tem que resolver dentro do processo. Não tem como eu dizer, não faça. Eu não podia fazer e fez, como é que você resolve? Desfazendo. Tá? Então, a execução de obrigação de não fazer nada mais é do que um desfazer que foi feito errado. Tudo bem? Mas eu posso dizer com relação a isso, né? No procedimento dessa situação, o sujeito é citado para que desfaça sob pena de multa, né? Se o desfazimento puder ser feito por terceiro,
nós vamos fazer a mesma coisa da obrigação de fazer. Eu vou contratar o terceiro pela despesa dele e tal, ele vai fazer. No final das contas, ele mesmo pode ter a atitude de fazer, ou então quem está executando dizer, me paga aqui que eu vou lá, eu desfaço, e vocês me indenizam o que eu perder para fazer isso, o que eu gastar para fazer isso. No final das contas, se com esse fazer a gente chegou a uma consequência que é irreversível, né? Não tem como desfazer aquilo que o cara não podia fazer e fez, nós vamos converter esse negócio em perdas e danos, tá? Então, a gente tem que transformar aquilo em uma conduta clara, em algo que resolva a situação. Beleza, pessoal? Basicamente, a menos que eu esteja errado, esse era o último slide que eu tinha. Era isso mesmo. Tudo bem? Tranquilo? Então, eu acho assim, que essa parte da execução ela é bem mais sossegada, bem mais fácil de a gente passar sobre ela. Vocês conseguiram acompanhar legal? Eu acho, pelo que eu acompanhei Vou abrir aqui o Unimestre de novo, pessoal. Pelo que eu acompanhei no Unimestre, existem 22 alunos matriculados na turma. Como a gente está com, acho que com 20, pessoal, nós estamos com a sala cheia. Isso é uma coisa bem legal. Estão conseguindo acompanhar, está funcionando certo, estou conseguindo utilizar o Teams e a contento, pessoal. Tem formas melhores de fazer a coisa chegar até vocês. Como é que está indo? Falem comigo, moçada. Pessoal, o que eu vou fazer? Vou fazer chamada e vocês vão me ajudando aí. A Ana Carla, está ali mesmo? Beatriz, está ali. Cleison. Eu acho que eu não conheço o Cleison. A Cristiane, está ali. O Gabriel Gelinski, está ali. Gabriel Turnes, está ali. O Guilherme, está ali. O outro também. O Elton está. O Igor está. Elisiane está. O Christopher está. Lucas Bender está. O Márcio está. Maria Helena. Maria Helena não está, né, pessoal? Maria Rita está. Maria Vitória está. O Nicolas está. A Robiele está. A Sueli está. E a Vitória não está, né, pessoal? Fiz a chamada certinho? Alguém... Ó, tá levando falta o Cleison, tá levando falta a Maria Helena e tá levando falta a Vitória. Tudo bem? Tranquilo, professor. Certinho, pessoal? Estamos satisfeitos? Estamos conversando? O que eu posso ajudar vocês? Qualquer coisa que precisarem, estou à disposição, 100%. Beleza? Do contrário, os senhores estão dispensados. Beleza, obrigado, professor. Boa noite. Valeu, tudo de bom.